Yo, Rock aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai ler cheat da figurante. Por quê? Porque eu tava aqui passando no site da Novel Mania e do nada eu vi aqui que no em alta está aqui o cheat da figurante. Tem minha novel aqui do lado, tem o cheat da figurante. Eu pensei, ué, por que não, né? Pra quem não sabe, cheat da figurante também é conhecido como isso daqui, ó, Howard. Você consegue ver aqui, ó, Howard, 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 Howard. Vamos lá. Primeiro capítulo. Ah, esse daqui é bem legal, tá? Quando o capítulo, no começo do capítulo, ele tem, tipo, pedaços de diários, por exemplo, e eles revelam mais ou menos o que vai acontecer ali na história. Isso acontece muito em Sabe Onde? Um livro muito legal, Espadachim de Carvão. Espadachim de Carvão, todo capítulo tem uma citação de outro livro, e é bem legal. Por que que é bem legal? Porque faz sentido com o capítulo, entendeu? Primeiro capítulo, bem-vindo ao sistema. Do nada o sistema inicia, tipo, a menina tá aqui de boa e pimba, sistema iniciado. Ela agora aqui, tipo, ah, o quê? Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, o que será que foi que aconteceu? Tá ligado? Tipo, muito burrinha. A gente descobre aqui que Elizabeth tem uma mãe. E ela fala, não precisa se preocupar. Ela é eu suponho que ela seja uma criança, tá ligado? Porque aqui ela meteu uma mãe. E aqui ela mete outra mamãe. E ela mete um não precisa se preocupar. Então eu acho que ela é uma criança muito esperta, no caso. Você consegue ver por meio do diálogo que o personagem, ele é uma criança, ela é uma criança muito inteligente. Não posso sair de casa todo dia. A menina é a menina fica presa dentro de casa, trancafiada, quase que não sai o bagulho. Ninguém vai ligar se eu ficar só um pouquinho para trás, certo? Era o que eu me perguntava toda vez quando eu ia, tipo, tá ligado? Pro supermercado. E aí eu ia ver qualquer outra coisa lá e me desprendia da minha mãe. E aí era... Olha só, uma barraca com pedrinhas coloridas. Parecia o Festival das Cores. Caraca, metáfora 10/10, tá ligado? É nem metáfora, é o quê? Comparação? É comparação, mano. Tô louco. Essa menina aqui me lembra a Anya, por algum motivo. Senti algo refrescante, um sentimento familiar. Não é um minérios mágicos? Como ficou tão bonito? Minérios mágicos? Não é um minérios mágicos? De fato é uma ótima pergunta. Eu não saberia responder se é um minérios mágicos ou dois minérios mágicos. Quem sabe fosse três, mas um minérios mágicos? Essa realmente me pegou de surpresa. É uma criança mesmo, maluco. Ela fala que nem um adulto, mas ela é burra, se liga, ó. Mamãe sempre fala para ficar longe dos comerciantes porque são pessoas avarentas. Não sei bem o que é isso, mas parece alguma coisa ruim, então é melhor eu ficar longe. Tá ligado? Então, tipo, ela é aquela criança que cresceu ouvindo os pais falando muito bem e tal, falando coisa da hora e tal. É, assim, falando corretamente o português correto. E aí ela imita o português correto dos pais dela. Só que ela não faz ideia do que eles estão falando, ela só imita, entendeu? Entendeu aí? Mano, só por meio da narração e por meio do diálogo a gente consegue entender a profundidade do personagem do Renan. É muito bom, cara. O cara, ele manda demais. Fui raptada, oh meu Deus, eu não sou uma garota muito bonita e popular da escola, não tem como isso acontecer. Sou apenas uma simples e, no máximo, bonitinha garota geek. Agora a perguntinha pra vocês, ó. Por que que essa vírgula antes do E aqui tá aqui, hein? Quero saber de vocês, hein? Quero saber de vocês. Comentários, comentários. Presídios residenciais se estendiam, vírgula, e alguns poucos carros passavam na rua. Hein? Quero saber, quero saber. Respostas nos comentários. Aquele que responder corretamente ganhará um biscoito. Só que a porta foi aberta pelo outro lado. E na minha frente, uma mulher com roupa de empregada. Até aí, tudo bem? Pensei que iria ser atacado, então virei o rosto pro reflexo. Quando abri os olhos, avistei um espelho na parede. Duas pessoas eram refletidas. Balancei minha cabeça. A garota repetiu o movimento. Tem alguma coisa errada. Levantei minha mão. A garota levantou a mão também. No jogo, tinha uma personagem parecida e o seu nome era... Elizabeth. Tan, tan, tan. Meu Deus. Então você está me dizendo que ela reencarnou como Elizabeth? Meu Deus do céu. Carambolas. Carambolas. Nesses parágrafos inteiros aqui, ó. Deixa eu ver. Nesses parágrafos inteiros aqui, ó, eu fiquei me perguntando, meu Deus, quem será que ela está vendo? Quem é esta garota que ela está vendo no reflexo do espelho que ela está se vendo? A menina está de frente pro espelho. Ela está vendo o próprio reflexo, teoricamente. Mas não é ela, é outra pessoa. É outra pessoa no espelho. É outro reflexo que imita o movimento dela. 10, 11, 12, 13, 14. 14 parágrafos pra pessoa descobrir que ela é ela. Cara, realmente muito impressionante. Eu jamais poderia ter um raciocínio tão bem
espertalhado quanto essa menina aqui. Vamos conversar um pouquinho, tá? A respeito do que foi analisado aqui durante o texto inteiro nesse primeiro capítulo de Howard, ok? Primeiramente, o que a gente pode, obviamente, observar é a apresentação do personagem. O Renan, ele faz um excelente trabalho apresentando a personagem lá pro final do capítulo e não necessariamente no começo. Muita gente gosta, muitos autores que escrevem em primeira pessoa gostam de escrever o personagem, logo no começo do capítulo de uma forma bem, assim, utilizando uma técnica que eu não acho muito interessante, que é aquela técnica do espelho, que no caso é fazer o personagem se olhar num espelho, né, e ele se descrever, porque é a primeira pessoa, seria meio estranho ele se descrever de outra forma, se não dessa maneira, né. Só que eu particularmente recomendo que, se você for utilizar em primeira pessoa, você invente alguma maneira, tá, mais criativa de apresentar o seu personagem. Aqui o Renan, ele só vai mostrar o personagem muito mais na frente, lá pro meio do capítulo e tal, e não é nem necessariamente a personagem em si, que no caso seria a personagem Elizabeth antes de ser casada, seria a Elizabeth depois de ser casada, sacou? Com relação à personalidade dela, eu dei uma zoada falando ali a respeito de como que ela falava eloquentemente, sendo apenas uma criança, mas isso gera o tom, obviamente, da história, entendeu? Você vê que é uma história mais humorada e tem mais ela tem mais aquela propensão não, maluco, que diabo que eu tô falando? Pretensão, maluco, propensão, não sei nem que diabo é isso. Aquela pretensão de ser engraçada, sacou? Só pela voz do personagem, você já entende quem o personagem é, que é uma criança, que fala de um jeito meio abobado, que é meio retardado e tudo mais. E aí entra a pergunta, né? Os seus personagens, eles têm personalidade? Você consegue ver a personalidade do seu personagem apenas observando... observando não, né, mas lendo apenas o diálogo, né, que seria ali o discurso direto. Então, se não, eu acho bom você dar uma repensada com relação a isso, dar uma analisada melhor e principalmente praticar bastante, tá? Ah, mas eu quero escrever minha história um pouquinho mais rápido e aí quando eu vou colocar a voz no personagem eu demoro demais, eu tenho que pensar muito, não sei o que. Cara, vai fazendo isso e com muita frequência que, tipo, uma hora tu acaba pegando o jeito da coisa, sacou? Quanto mais você repete, mais rápido você vai acabar conseguindo fazer aquilo, ok? E pra voz de personagem não é diferente. Coloque personalidade toda vez que o seu personagem for falar. Eu já falei aí a respeito da aparência dela, tudo bem. Entrando nessa questão da personalidade, eu queria falar um pouquinho sobre o humor, tá? O humor, tá? Ele é técnica, tá bom? Tem muita gente que acha que o humor é só ser engraçado e tem pessoas que são naturalmente engraçadas e tem pessoas que são naturalmente sérias. De fato, isso é verdade, tem pessoas que são naturalmente engraçadas. Mas o humor, ele é uma ciência também. Tem pessoas que estudam humor, principalmente muito comediante que não tem graça, eles estudam humor, tá bom? Pra eles serem um pouquinho mais engraçados. Você pode ver aí o caso de pessoas que já são mais engraçadas, elas têm propensão pra ser engraçada, tipo Thiago Ventura, Afonso Padilha. Eu particularmente gosto muito do Afonso Padilha, mas o que é que eles fazem? Eles fazem muita piada e eles testam muitas piadas, e essas piadas eles testam em palco e tal, não sei o que, pra saber quais são as piadas que mais funcionam, quais são as que não funcionam. O time da piada é muito interessante. E outras pessoas, como por exemplo Di Lopes, eles não são naturalmente engraçados, né? Eles são meio cringes, só que as piadas deles, por eles estudarem muito, eles acabam conseguindo fazer um bom humor. O que é que eu quero dizer? Que você precisa estudar humor, não necessariamente como um comediante, tá? Até porque comediante é uma profissão, precisa de um pouquinho de estudo com relação a contar piada. Até pra contar piada você precisa estudar, olha só que interessante. Mas se você for fazer uma obra só focada em humor, eu recomendo que você leia histórias que também são de humor, tá? Pra você entender o time e não vá ver um anime engraçado e vá tentar replicar isso, porque o time da piada do anime é diferente do time da piada do livro, tá bom? Porque no livro, na literatura, você pode ler a piada da forma como você quiser. Na forma que eu digo, no tempo, falando, na pronúncia, no tom. Num vídeo, por exemplo, não, a piada ela já tem o tom próprio, ela tem um efeito sonorozinho e tal. Por exemplo, Spy X Family, as coisas acontecem bruscamente, você vai ver que tem ali uma trilha sonora que também é engraçada e é propensa a você dar uma risada por conta daquilo, entendeu? Então, o clima do humor pra vídeo e do humor escrito é um pouquinho diferente.
tá? Eu recomendo que você estude muito. E quando eu falo estudar, não é pra você pegar e ficar estudando, como é que punchline, não sei o que, time de piada e imprevisibilidade, essas coisas. Não precisa ir muito a fundo. Só leia histórias de humor, tá bom? E se você, inclusive, não for fazer uma história de humor, for fazer uma história séria, eu gosto, assim, da ideia de você colocar uma piada ou outra aqui, tá ligado? Até hoje eu lembro em Destino Elementar de um exemplo de um cara que ele era adulto, duzão, top de linha e tal. E aí o que acontece é que ele vai falar com a menininha e, enfim, ele faz algum jogo com a menininha, eu não tô lembrado agora, mas e ele perde. E aí pra ele parecer o fodão, né, ele tenta dizer, não, isso daqui foi porque eu deixei, alguma coisa do tipo. Eu não tô lembrado em específico como é que é, tá? O Rose possivelmente vai ver esse vídeo e vai querer me matar, porque eu realmente não lembro de como é que funciona, mas eu lembro que era um garoto, um homem e uma menininha, e que eles tinham uma cena juntos que era muito engraçada, porque ele queria se passar por fodão e tudo mais. E era engraçado, entendeu? Aquilo ali era hahahás, entendeu? Da altos kkkkks. Enfim, eu recomendo aí que você leia histórias de humor, tá? Se você quiser fazer especificamente uma história de comédia, tá? A apresentação de sistema do Renan, uma coisa que eu quero apontar aqui. Ele apresentou o sistema e o cheat, o hack do personagem logo no primeiro capítulo, tá? No primeiro capítulo é muito importante que você coloque essas... se o seu personagem tem um hack, por favor, coloque o hack dele no primeiro capítulo ou num capítulo mais rápido possível. Existem algumas histórias que não necessariamente fazem isso. A próxima história que eu vou escrever, que vai ser publicada na Novel Mania, logo, ela não mostra... Ela mostra o hack no primeiro capítulo, mas é em mídia res. Se você não sabe o que é em mídia res, dê uma pesquisada aí no nosso canal, com certeza você vai achar eu explicando um pouquinho sobre o que é em mídia res. Mas enfim, e eu acho que o personagem em si, na minha história, ele só ganha realmente assim o poder dele e tal, o hack dele, digamos assim, lá no terceiro capítulo. Enquanto isso é só mostrando como que foi a trajetória pra ele ganhar esse bagulho. Quanto mais cedo você dá o hack pra ele, melhor. Tá? Melhor pro seu leitor, mais rápido você vai fazer o seu leitor ele se engajar pela sua história. É obrigatório? Não, mas é o que funciona, é o clichê que funciona. Uma obra aí que eu recomendo pra vocês estarem estudando no sentido de ler, porque vocês vão ver exatamente isso que eu falei, a apresentação do sistema e tal, bonitinho, a apresentação do personagem, o humor, deixa eu ver o que mais. A personalidade dos personagens, além de você estar lendo Howard, né? Eu recomendo você ler Santo Renegado, que tem muito isso. Ela é do Thomas. Quem sabe algum dia eu não faço aqui um vídeo lendo essa história e depois analisando ela. Vai ser muito interessante, seria interessante pra mim, tá? No caso, eu teria que pegar a autorização dele. Mas de qualquer maneira, fica aí a sugestão pra vocês darem uma estudadinha em Santo Renegado, tá? Que tem tudo isso que eu acabei de falar e até um pouquinho mais. Leiam Howard, leiam Santo Renegado, leiam as histórias de humor, se vocês quiserem fazer histórias de comédia. Bom, eu vou ficando por aqui, esse vídeo já tá ficando muito comprido. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.